Revisão Enem/URGS. Por que é /URGS? Porque também vamos ver a URGS. Vamos aproveitar, tá? Já que temos que a URGS nos cedeu esse tempo um pouquinho mais comprido para poder começar a continuar estudando e estudar um pouquinho mais sobre a URGS. Mas é claro que o nosso foco vai ser o Enem, que é o que temos fixo agora que sabemos que vai chegar. Bom dia para a senhorita Laura Freitas, para a senhorita Milene Ceroni, para a senhorita Pamela Felizardo. Bom dia para o senhor... Para, me perdi aqui, o que está acontecendo, velho? Me deu um Opa! O que aconteceu? Cara, 500 anos fazendo isso e ainda não aprendi a utilizar. Bom dia para o senhor Gustavo Goulart. Bom dia para a senhorita Fernanda Lima. E vamos começar a nossa aula de inglês. Sim, não se enganem, isso não é espanhol. Para quem não me conhece, meu nome é Charlie. Fala, louco. Meu nome é Charlie, eu sou uruguaio, eu sou teu professor de inglês. É sempre bom avisar isso aí, porque vai que alguém não se lembre. Tá bom? E vamos começar. Nessa revisão, vamos, para quem está desde o extensivo, quem está lá desde março, tá? Vão ter muitas coisas que a gente já viu. O objetivo dessa revisão, lembrem, foi em março. Tem muita coisa que vimos lá atrás, tem muita coisa que foi uma pincelada. Nessa revisão, vamos ver tudo, tá bom? Ou seja, tudo, quando eu digo tudo, é tipo tudo que é mais importante que tem que saber nessa reta final. Temos apenas 5 semanas até a prova, ok? Temos 4 semanas até o recesso de Natal e fim de ano, vamos arriba, tá? E depois vamos ter mais uma semana de aula nessa revisão. E depois disso, vai ter umas aulas especiais. Aquela semana de aulas especiais, que é antes da prova de humanas, linguagens e suas tecnologias. Naquela semana especial vão ter horários extras só daquelas matérias das humanas e das linguagens. Não vão ter exatas. E depois vão ter a prova da humanas e exata, e na outra semana, prévia da prova de exata, vão ter só matérias de exata com horário dobrado, foco para aquela prova, e depois vão ter a prova. Fechou? Então, temos ao todo 5 semanas de revisão. Nessas 5 semanas vamos ver tudo que é mais importante para o Enem. E claro, começando pela interpretação de texto, que é o que vamos ver hoje. Tá? Vamos dar umas pinceladas, eu quero relembrar vocês e ver se vocês estão aplicando aquela sequência lógica para solucionar qualquer tipo de questão de interpretação de texto, independente qual for o idioma, português, espanhol, inglês, independente qual for a cadeira. Se tu vai fazer uma interpretação de texto para inglês, essa sequência lógica é importante. Para português, para espanhol, se vai fazer para literatura na URGS, serve. Se vai fazer filosofia e sociologia no Enem, essa aqui também serve. Tá? Qualquer questão de interpretação de texto, aquela sequência lógica, quem já vem lá desde o extensivo, ele vem acompanhando, sabe qual é. Vamos revisar hoje, vamos, como chama, fazer alguns exercícios, tá? Isso é importantíssimo ter em mente. Lembra de que das 5 questões do Enem, tá? A grande maioria nos últimos 10 anos foi de interpretação de texto. E depois na URGS, das 25 questões, tu tem 6, talvez 7, dependendo do ano, tá? Que são questões que são de interpretação de texto. E não é pouco, hein? Lembra de que a média na URGS é 8. Em inglês é 8. Se tu tem 6, 7 de interpretação de texto, logo já estás com 500 pontos quase. Tá bom? Lembra, a média vai te dar 500 pontos. Então, interpretação de texto é fundamental. Não se esqueçam, olha o português aí, que para muitos dos seus cursos, vocês já a essa altura já tem que saber quanto é a pontuação que vocês precisam para entrar no seu curso. E para muitos dos cursos, 600, 600 e pouco, tu já está dentro. Tá bom? Tu não precisa chegar a 700. Medicina, sim, são outros 500, perto de 800. Tu vas para 780, se não me engano, foi a média, a nota de corte do ano passado. Mas tem muito curso que é entre 500 e 600, e a grande maioria dos concorridos, tirando medicina, vai ser entre 600 e 650. Tá bom? Laura, tu te lembra quanto é a nota de corte do teu curso na URGS? Desculpa, não me lembro o que tu vai fazer, Laura. Veterinária. É verdade. É verdade. Vai ter fazer veterinária. Que nem Elisa, minha esposa, ela é veterinária. 580 está veterinária só.
Sisu 680. Ah, sim, tá. O Sisu já vai complicar um pouquinho mais, tem que estudar mais. Mas 580 é bem tranquilo de atingir. 580, vou falhar para a Liz. Ah, porque tem cota. Ah, tá, agora entendi, agora entendi. Eu me lembro, Liz, quando ela fez o vestibular, estamos falando no ano 2000 e alguma coisa, 2006, acho que foi, 2005. Este, acho que era 600 e pedrada o dela, né? 680, 600 e alguma coisa foi. Me lembro que ela fez umas 3 vezes, ela chegou a fazer até pela UFPEO, foi até pelota fazer lá, foi bem difícil sim. 580 estamos tranquilos, Laura. Tá? 580 dá para conseguir. 680 precisamos um pouco mais de trabalho, um pouco mais de estudo, mas é atingível, tá? Porque lembra que tu atinges 8 questões, ou seja, 6 da interpretação de texto mais 2, e tu já faz 500 pontos, que é a média. Pega um desvio padrão, que são mais 4 questões em média, mais ou menos, fazendo 12 questões, 6 de interpretação de texto e 6 de gramática, tu já vai para 600. Tá? Então tá bem tranquilo. Fazer 12 questões em inglês, tá de boas. Tá bom? E faz mais umas outras 14, 12, 16 questões e faz 700 pontos sobrando. Tá bom? Tranquilo. Pamela, o que tu vai fazer? Qual é o teu curso? Direito. Te lembras da nota de corte? 700 e alguma coisa. 700 e alguma coisa? Tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos rápido. Isso aqui foi um papo que eu tive com vocês. Quem está no extensivo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Fernanda, tu estavas com a gente desde o começo ou não? Não me lembro. Pode me, não me lembro, Fernanda. Tu estás desde março ou tu entrou agora? Tava. Ô, Fernanda, por que não me desculpa, mas tô atrapalhando. Mas assistir as aulas gravadas. Ah, tá bom, tá, vou até explicar. Não, porque a Pamela, a Laura, o Gustavo, sempre estamos aqui, né? São os loucos que me acompanham sempre nessas manhãs de quarta-feira. Bom, que bom que agora estás aqui, Fernanda. Que bom, que bom. Vamos lá. Então, pessoal, eu estou compartilhando com vocês ali a nossa, como chama? A minha tela, assim vocês podem acompanhar tudo direitinho. Só deixa eu ver aqui, eu vou me mandar aqui o link. Vou copiar link, assim eu posso entrar no celular também. Tá? Só um segundo aqui. Vou mandar para onde vou mandar? Vou mandar para a Liz. Vou mandar para a Liz. Oh, cadê? Só um segundinho. Vou mandar para a Liz. E aí, ah, professores do lar. Não. Deixa um segundo. Estou vendo para onde manda. Vou mandar para a Liz mesmo. Vou mandar para a Liz. Vou mandar para a Liz. Aí ela vai ficar louca. Não vai entender nada. Deixa eu ver. Onde está a Liz agora? Estava aqui 2 segundos atrás. Vamos lá. Ah, computadorzinho lento. Dar o link para a Liz. Aí eu entro aqui no meu celular. Eu posso acessar esse link. Vamos entrar aqui. Pronto. Devo estar entrando em qualquer momento. Um segundo. Tiramos o áudio. Participar. Feito. Entrei? Participar agora. Entrei. Bom, agora sim. Bom, então vocês estão vendo tudo o que eu estou vendo. Rei sobre 670. Ah, tá, Pamela, já estava me assustando. Não, 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 não. A nota de corte é 600. Me parecia mais de 700. Teve uma época que direito era mais de 700. Tá? Teve uma época que era. Que andava lá, direito, medicina, duas, mais ou menos. Sempre medicina foi mais, né? Mas agora sabia de que direito estava menos de 700. Ah, perfeito, 670. Olha, só precisa acertar 16, Pamela. 16 se tu estás dentro. Sabe? Claro, sempre seguindo, fazendo o cálculo do ano passado, né? Pelas notas de corte. Eu estava pensando na UFSC. Ela, tu sabe que a UFSC, ela é pelo Enem, né?
ela já mandou agora como chama? Saiu uma notificação na qual ela não vai ter vestibular, ela vai utilizar a nota do Enem. Então temos que ter uma boa nota do Enem. Sabias disso, né, Pamela? Isso. Boa, boa, boa. Tá, inclusive eu acho que não me lembro se foi o Shiba que publicou isso, compartilhou com todo mundo também, tá? Vocês não vão utilizar desse Enem. Ah, não, de que Enem vai utilizar? Não entendi. Dos anos anteriores? Ah, e tu fez anos anteriores? Como foi? Me conta, agora fiquei curioso. E como tu foi? Tu foi bem nos anos anteriores? Agora fiquei curioso. Tu foi bem nos anos anteriores? Eu acho que tem chance de entrar? Como funciona isso? Eu não estava preparado nem nada. Ah, claro. Claro. É por isso que é aquela história, eu sempre digo, a questão da oportunidade, né? Não estudei como esse ano. Claro, claro. Questão da oportunidade. A oportunidade, cara, a gente nunca sabe quando ela vai aparecer. Temos que estar sempre pronto. Claro que, sei lá, tu é jovem, então de repente o ano passado tu não estavas pensando no Enem, na URGS, em te preparar tanto, levar tão a sério. Mas, por exemplo, agora tu está fazendo isso. Então, independente do que acontecer, não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas tu estás pronto e preparado. Para caso acontecer uma outra oportunidade, surgir uma outra oportunidade, tu vai estar pronto agora. Tá? Isso é uma coisa, uma vantagem que vocês têm acima das outras pessoas que pararam de estudar, que estão estudando mais light, que estão meio jogados nas cordas. Tá? Tem que entender de que vocês agora estão se preparando para o surgimento de uma oportunidade. Vocês pararam para pensar, ou já falei com vocês, de que, por exemplo, não sabemos quando vai ser a URGS, certo? Um exemplo, a URGS, não sabemos. Sabemos quando vai ser o Enem, a URGS não se sabe. Mas ela vai acontecer de uma forma ou outra. Tem gente que diz que em outubro, tem gente, outra vez tem um aluno que falou de que, não, eu tenho de fonte, todo mundo tem fonte, né? Menos eu, porque sou imigrante, não tenho nenhuma fonte. Mas todo mundo assim, tem uma fonte que diz que vai ser tal data, outra, não sei o que. Teve um até que falou que, eu conheço uma pessoa que ela foi chamada para ser corretor esses de redação da URGS, então a URGS vai fazer não sei o que. Eu não sei. Eu só acredito quando sair algo oficial. Mas o que se tem que acontecer é tu estar pronto, porque a maioria das pessoas que vão competir contigo não vão estar. Te digo eu que eu estou dando aula, eu dou aula em 3 cursos diferentes. Última informação que tenho que podem usar só a nota do Enem. Pode, boa, Laura, pode sim, podem fazer o mesmo que a USP, que aquela de Santa Catarina. Tudo é possível, por isso estou dizendo. Eles não falam nada sobre dar uma agonia. Claro que dá uma agonia. É que eles estão ainda em conflitos políticos internos. Eles estão ainda se debatendo lá a história do reitor, que saiu o Ottman e agora entrou esse outro, não me lembro o nome, né, que o Bolsonaro tirou um, botou o outro, aí os loucos estão se batendo. Então, ainda eles estão meio atrapalhados ali com essa história. Lembrando também que foi uma das últimas universidades que implantou aquele o EAD, né, ou seja, ficou parado o semestre, os caras não sabiam nem o que iam fazer, estavam bem perdidos. Né? Aí um disse, não, que estavam sendo criteriosos. Cara, estavam até perdidos, vamos lá. Mas não interessa o que acontecer, a gente tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem muita gente que vai competir com vocês, parou de estudar, ou estava estudando muito pouco. Sim? Eu dou aula em 3 cursinhos. 1, 2, 3, 4. Eu dou aula em 4 cursinhos pré-vestibulares diferentes. E eu vi muito aluno deixando de estudar. Vocês devem ter visto muitos dos seus colegas deixando de estudar. Aí tu vai dizer, pá, que horrível. Em parte é horrível. Em parte também isso te dá uma vantagem. Estudar é uma questão de hábito, uma rotina. Quando tu estás estudando, tu estás no ritmo e parece mais fácil. No momento que tu paras de estudar, por mais que seja por um mês, tu já deve ter feito isso. Quando tu volta, pá, é difícil, custa pegar aquele ritmo que tinha antes, é bem complicado. E muitas das pessoas que vão concorrer com vocês pararam de estudar. Porque já vinham estudando muito, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, no limite. E agora, pô, toda essa incerteza, então, então posso descansar um pouquinho,
ou estudar um pouco menos, e baixou a bola. Só que à medida que tu vai baixando a bola, ou que tu para, fica mais difícil voltar àquele ritmo. Quando for anunciada a URGS, o que ela for fazer, independente, vai fazer o Enem, vai fazer o URGS, vai fazer vestibular, o que for, tá? Essas pessoas voltarem ao ritmo de estudo que tinham antes, vai ser difícil, vai custar. Mas você já vem no embalo. Então, essa é uma vantagem que vocês têm. Quero lembrar a vocês que tanto o Enem quanto o URGS são provas que não dependem só do conteúdo que vocês tenham, do conhecimento que vocês tenham. Vai afetar a sua nota, o seu psicológico, vai afetar a sua nota, o físico, se tu dormiu bem na noite anterior ou não, se estás bem alimentado ou não, se estás hidratado ou não. Tudo isso conta. A tua preparação conta. Tudo conta. Então, quero que entendam de que o resultado das provas, seja Enem ou URGS, não depende só da quantidade de conteúdo que tu adquiriu ao longo desse ano, ou dos últimos 2 anos ou 3 anos. Tem outros fatores que vão afetar isso. O fato de alguém ter parado e agora tentar começar de novo, isso vai afetar essa pessoa. O fato de que muita gente parou, isso também afeta a tua nota. A tua. Que tu vem no pique, estudando como louco. É uma vantagem que tu vai ter em cima dessas pessoas. Então, tudo isso aí tu tem que botar numa equação. Tá? E tudo isso aí vai te ajudar a te colocar no teu objetivo. O que tu não pode fazer é perder o foco. Hoje estava escutando uma música muito legal. Se chama Força e Honra, se chama. O Rápido Policial, acho que é. Uma coisa assim, não sei se vocês escutaram. Mas é um rap que fala uma coisa tipo... estuda enquanto eles dormem. Como é? Eu tenho uma memória horrível. Estuda enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles vão fazer festa. E depois vamos ocupar os lugares. Como é que diz? Tipo, treina enquanto eles dormem. Treina enquanto eles dormem. Estuda enquanto eles saem para festa. Entende? Então, uma coisa assim. Cara, eu estava escutando essa música, um amigo meu me passou. Estava escutando essa música e é bem assim, né, louco? É um sacrifício, tu estás aí sacrificando, estudando, né? E tu vês todo mundo saindo para a festa, não sei o quê. Só que o resultado tu só vai ver do teu esforço, do teu sacrifício, tu só vai ver na frente. Eu sou amigo de um tenente retirado da polícia militar, da tropa de choque, daqui de Porto Alegre. Eu treinei jiu-jitsu com eles há um tempo atrás. Ele é um negão gigante, saca? Um velhão, já tá com... Um velhão, deve ter um par de anos mais do que eu. Uma gigante. Tenente Furtado. E ele agora... Nossa, Furtado deve estar com quase 50 anos. E ele terminou esse ano. Ele terminou a graduação de Direito dele. Tá vendo, Pamela? Tu quer fazer Direito também, né? Com quase 50 anos, Furtado, Tenente Furtado, terminou a graduação de Direito. E ele tem uma frase dele que é fantástica. Ele diz sempre, não foi sorte. Não é sorte. Não foi sorte. Entende? Porque todo mundo vê agora o resultado do esforço do louco durante milhões de anos. Ele tem 3 filhos. Ele, sendo brigadiano, ele criou 3 filhos. Estudou. Eu me lembro que ele, além de ser tenente, na época que eu conheci, era sargento na brigada, ele trabalhava de noite como segurança de noite. Sabe aqueles loucos de segurança que ficavam cuidando de noite? Se chovia, estava ele postando fotinhos, saca? Postando fotinho com chuva lá fora, tipo sereno, sabe? Aqueles caras que ficam ali cuidando de um prédio, assim. Cara, eu me lembro, ele de manhã saía trabalhar toda noite, ele saía de manhã, ele ia para o quartel, ele saía do quartel, ele ia para a faculdade. E muitas vezes os colegas dele marcavam ele no Facebook, na época, né? Porque tiravam foto dele sentado na cadeira, meu grandão assim, sentado dormindo na cadeira da sala de aula. O louco dormindo. Porque ele não dormia. Mas ele trabalhava de noite, depois ia para o quartel, depois ele ia para a faculdade, depois... Então o ciclo dele era isso. E ele falava sempre, Charlie, as pessoas acham que é sorte quando
depois te vem colhendo frutos, pegando uma boa férias, tendo um bom trabalho, andando em um bom carro, saindo com tua esposa para jantar em um lugar legal. E as pessoas, que sorte, né? Nunca foi sorte. Essa é a frase dele. Nunca foi sorte. É esforço, né? E o cara, para mim, sempre foi uma referência, porque o louco é um louco trabalhador para caramba, sabe? E o louco trabalhador, estudoso, e cria os seus 3 filhos. Agora já são homens os 3 filhos deles. Os guri tem 20 e tanto, o mais velho tem quase 30. E, e um louco extremamente humilde, sabe? Ele saiu bem pobre. Saiu lá, pobre, pobre, pobre. E o louco trabalhou uma vida inteira. Ele se formou agora, quase aos 50 anos. E ele sempre diz, nunca foi sorte. Então, eu sempre utilizo ele como exemplo para mim. Né? Esse sempre eu utilizei também para poder estar fazendo a minha faculdade. Tô com 43 anos, estou fazendo a faculdade de novo. Estou fazendo uma que eu sempre quis fazer. E antes não podia, porque tinha que trabalhar. Né? Então, eu estou contando essas histórias desse velho e de mim, que eu também sou um louco velho, para vocês entenderem que vocês agora estão numa etapa da vida de vocês na qual a sua maior responsabilidade é estudar. Entende? A tua maior responsabilidade é estudar. Teus velhos, teus tios, teus avós, as pessoas que estão encarregadas de ti, seja aquela pessoa, quem for, a pessoa que te ama, está encarregada de ti, está fazendo um sacrifício enorme para que tu só tenhas que te focar nos teus estudos. Porque sabe o importante que é. Porque sabe que se tu não fizer isso agora, tu vai fazer isso no futuro. Quando tu tiver outras responsabilidades. A vida é feita de etapas, né? Então, lá na frente, tu vai ter outras etapas, onde vai te casar, vai estar trabalhando, vai ter filhos, de repente. E fazer a faculdade lá na frente vai ser mais difícil. Mas uma hora tu vai fazer. Aí vai fazer que nem o Furtado, quase aos 50 se formando. Eu, que vou me formar aos 45, por aí. Sabe? Mas uma hora tu vai te informar. É mais difícil? Claro que é mais difícil. Tem outras responsabilidades, tenho que trabalhar, tenho meu filho, tenho minha esposa, entende? Ele também. Então, estou te contando essa história porque quero que tu entenda de que esse é teu momento. O momento certo é esse. Depois fica mais difícil. Eu sei que agora na tua cabeça, diz, meu Deus, não dá mais, estou estudando, essa incerteza, o nervosismo, será que dá? Será que é URC? Será que é ENEM? Será que, eu venho estudando e vale a pena? Claro que vale a pena. Claro que vale a pena. Tu vê outros colegas que de repente estão saindo para festa, curtindo, não sei o quê, não sei o quê. Esse é teu momento, louco. Nesse momento tu tem que te sacrificar. Depois tu vai colher isso aí. Os frutos disso aí tu vai colher depois. Então esse é o momento que tu tem que estar batalhando, tu tem que estar treinando enquanto eles dormem, tu tem que estar estudando enquanto eles vão trabalhar. Porque depois lá na frente eles vão olhar para ti e vai dizer, que sorte, né, louco? Tu te deu bem. Não, tu não teve sorte, nunca foi sorte. Foi muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício, tu deixou de lado muita coisa que tu gostarias de fazer para poder chegar aonde tu chegou. Então eu gostaria que vocês não baixem os braços, continuem estudando, se dedicando. Mesmo que a vezes tu diz, mas para quê? Cara, vai. A oportunidade vai chegar e quando ela chegar tu tem que estar pronto. Muitas pessoas vão começar, vão ver, vai surgir a URGS, vai ver um monte de gente procurando cursinho, um monte de gente começando a estudar, um monte de gente correndo atrás da máquina. Mas tu vai estar firme e forte ali, ó. E isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? Eu não quero incomodar mais você com esse papo de velho! Mas eu sou pai, eu sou velho, eu sou pai, cara. Então saca como funciona, né? Tem que dar sempre aquele discursinho, né? Tipo, vamos estudar. Né? Tá, mas vamos lá, vamos arriba, hein? Vamos começar. O que vamos fazer agora? Hoje vamos revisar a interpretação de texto, aquela sequência lógica de interpretação de texto. Cara, sabe, hoje o Furtado me mandou aquele videozinho, cara, do Força e Honra, que chama o Rápido Policial. Treina enquanto eles dormem, estuda enquanto eles fazem festa, uma coisa assim. Procura no YouTube, cara, assim, ó, é muito legal, porque bem assim, eu acho que retrata a vida do louco que é batalhador e que não se conforma. Tem uma parte do rap que fala assim, tipo, eles foram para os melhores colégios e a gente
nacimos na pobreza, eles foram para os melhores colégios, por isso temos que estudar o dobro. O cara fala assim, eu não tenho boa memória, mas eu me lembro de trechos, assim. Aí, nascer na pobreza não é opção, como chama? Ninguém escolhe nascer na pobreza, mas continuar nela é opção. Então, por isso que os loucos trabalhamos, sabe? Uma coisa assim, cara, chega a arrepiar, uma coisa, pô, é verdade. Eu sei que é verdade porque eu sou de uma família extremamente pobre, sabe? Tá, agora vem o momento psicológico, tá? De terapia. Cara, assim, olha, eu sou de uma família extremamente pobre do Uruguai. Tanto que a minha família, meu pai teve que ir para Estados Unidos a procurar uma vida melhor. Ou seja, quando eu digo que sou imigrante, eu realmente sou imigrante. Meus pais, em 87, foram para Estados Unidos. O pai chegou lavando, como chama, banheiro, toda aquela história, saca? Típico imigrante que não tem estudos. Eu já falei para ti, meu pai fez até a sétima série do colégio só, saca? Então, pô, uma família muito, muito, muito pobre. A gente chegou a ficar sem teto durante 3 meses, quando eu tinha 5 anos de vida. O pai ficou sem emprego, nos expulsaram da nossa casa, vivimos numa barraca de campanha na praia. E eu tinha 5 e a minha irmã tinha 3. Não tínhamos nada, louco, não tínhamos nada. Então, uma família muito, muito pobre. E então, pô, escutando aquele rap, velho, é bem assim. Tu não escolhe nascer na pobreza, sabe? Mas, mas tu ficar nela, sim, é uma escolha. Então, não adianta te queixar e apontar os dedos, ou não ter sucesso, ou não atingir as tuas metas. Tu tem que correr atrás, tu tem que batalhar, tu tem que suar. Tu vai ver muita gente indo curtir, enquanto tu tá ali ficando com a cabeça dentro do livro, saca? Mas é isso que tu tem que fazer agora. Tem que te grudar nos livros, tu tem que estudar o dobro do que todo mundo está estudando, o triplo do que todo mundo está estudando. A minha esposa Liz, por exemplo, ela tem déficit de atenção e tem déficit de atenção, dislexia e astigmatismo, saca? Tipo, ela é veterinária formada na URGS, ela tem um mestrado e doutorado na zootecnia, ela tem mestrado em ciências animais, tá? O mestrado a pós-graduação dela, o pós-doutorado dela na URGS ali. Ela é a veterinária responsável da PUC, ela está no comitê de ética da PUC, ela está estudando uma segunda graduação, está estudando licenciatura em biologia na UBRA. Tipo, cara, tinha tudo para dar errado. E olha que com esforço pra caramba, velho. Saca? Ela tem que ler mais do que todo mundo, tem que estudar mais do que todo mundo, tem que se concentrar mais do que todo mundo. Olha tudo que ela está conquistando. Digo, está conquistando porque ela não parou, entende? Ela não para nunca. Ontem estávamos falando sobre fazer, de repente, os dois fazer uma licenciatura em, como chama? Em, em filosofia, né? A gente está vendo, fazer filosofia. Achamos importante para nossas carreiras estudar filosofia, entende? Inclusive porque ela, como está no comitê de ética, filosofia é muito importante. Então, de repente, depois que ela termine biologia e eu termine história, encarar uma filosofia, entende? Tu não paras nunca. E isso que eu quero transmitir para vocês. Ela é cheia de problemas. Eu venho lá da extrema pobreza do Uruguai, que nem daqui é. Mas os dois nos juntamos e nos admiramos e gostamos um do outro, estamos casados e nos amamos porque reconhecemos um no outro aquela coisa, aquela veia de batalhador, guerreiro e vai atrás e não baixa os braços nunca. Depois de que milhões de portas se fecharam na tua cara, tu continuas procurando uma outra porta, ou uma janela, ou algo, porque sempre tem uma forma de tu seguir em frente e não baixar os braços nunca. E isso que eu quero que você entenda. Tu não podes baixar os braços nunca, entende? E a nossa primeira aula é mais ou menos por aí, ter já que, se não sei se lembram, quando começamos lá no extensivo, tivemos um papo desse. Eu troquei uma ideia com vocês em algo parecido, traçar as tuas metas, em ir atrás,
no meio do caminho, porque o meio é o mais difícil, o meio tu tá, já perdiste a empolgação aquela do arranque, e ainda o fim da carreira está muito longe, tu está no meio, e no meio se perde muita gente, e eu não quero que tu percas o foco. Estamos quase na finaleira, estamos quase chegando. Eu não quero que perdas o foco. Começamos uma nova etapa, começamos uma revisão agora, eu não quero que perdas o foco. Já falta um pouquinho, são 5 semanas até o Enem. Mais grosso, mais difícil, mais pesado, tu já passou. Não me baixe os braços. Tá bom? Vamos arriba? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Não sei onde está. Aqui. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Ok? Tá, volta aqui. Eu me lembrei de outra coisa. Um dos outros motivos pelos quais estou falando isso com vocês é porque tudo foi essa semana aconteceu várias coisas, né? Um aluno me entrou em contato comigo, né? Um aluno, logo que paga, eu gosto muito dele, a gente tem além de aluno e professor, somos amigos há um bom tempo, né? E o louco, como ele tem problemas de saúde, ele é de alto risco, então ele não pode sair de casa, realmente, não pode estudar, não pode sair de casa, não sei o quê. Então, ele está estudando para medicina, e está estudando há uns 3 anos, mais ou menos, para medicina. E esse ano, ele me procurou e pediu a ver se eu podia dar aulas particulares para ele. Eu não dou aula particular, mas como eu conheço ele, eu tenho uma boa intimidade com ele, eu sei da situação dele, que o Diogo tem problemas renais, blá, 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 blá. Falei, não, Diogo, vamos arriba. Tá? Eu não dou aula particular, mas por uma exceção, tu e eu, vamos arriba. E eu, essa semana, ele estava falando comigo, ele queria saber, porque ele estava meio desmotivado com a questão essa da incerteza, né? O louco está em casa fechado desde março, ele não pode sair, de alto risco ele, realmente. O sistema imunológico dele é bem baixo, pá. E ele queria saber, né, o que está acontecendo no mundo, porque ele estava meio para baixo, meio que desistindo, saca, assim. E aí tivemos um papo bem legal, sabe? Tivemos um papo bem legal, trocamos uma ideia bem legal. E eu não queria, depois me dei conta, sabe? Porque, claro, todos vivemos na nossa bolha, né? Na nossa loucura do dia a dia. E aí eu me dei conta de que vocês também estão dentro da sua loucura do dia a dia e muitas incertezas devem passar pela cabeça de vocês. Assim como passou na cabeça dele, assim como passa na minha também, em outras situações. Então, o que eu queria hoje falar com vocês isso aí, uh, para explicar para você que não é para baixar os braços, que já estamos terminando. A vezes falta alguém que chegue e te diga, louco, dale que está indo bem, vamos faltar mais um pouquinho, dar aquele empurrãozinho para tu chegar na final. Tá? Porque imagino que deve estar cansado. Então, agora sim, não vou falar mais nada. Vamos lá ver a nossa interpretação de texto, senhoras e senhores. Vai, que isso, né, mesmo? Vamos lá. Sequência lógica de interpretação de texto. Tá? Essa sequência lógica te serve para qualquer questão de interpretação de texto. Quando eu digo qualquer questão, é qualquer questão. Não sei por que saiu o meu celular. Por que saiu meu celular da nossa aula? Olha que loucura. Vamos entrar de novo, então. Eu não consigo ver o que está acontecendo. Vamos entrar de novo. Entramos de novo. Título, fonte. Se é Enem, enunciado e depois skimming. Se é a URGS, skimming. E por último, deixa o enunciado. Tá bom? Então, o ponto número 3 e 4, ele vai se alterar dependendo se é URGS ou Enem. Se é o Enem, lembra, título, fonte e o enunciado. O enunciado é fundamental no Enem. Se é a URGS, título, fonte e o skimming. Ok? O enunciado da URGS, ele só tem o comando, então não vai te ajudar muito. Tá? Lembra, Enem, título, fonte, enunciado, e só depois faz o skimming. E se é a URGS, título, fonte, skimming. E só depois faz o enunciado. Tá bom? Vamos aqui. Opa. Aqui. Vamos aqui. Título. How fake images change our memory and behavior. Esse mesmo slide a gente viu lá em
Maio, se não me engano. Acho que foi em maio que vimos ele. Tá bom? E em maio só vimos essa primeira questão aqui em cima. Globes. Talvez você se lembre. Vamos fazer isso aqui hoje. How fake images change our memory and behavior. Por que eu leio primeiro o título? Isso aqui é uma questão do Enem. Vamos lá. Tá? Lembrando, isso é Enem. Por que eu leio primeiro o título? Alguém pode me responder? Vamos lá. Pode responder aqui, pode responder no chat, não tem problema. Mas eu quero que me responda. Tem alguém ou já entendi todo mundo foram dormir? Ah, porque ele é o menor, é um resumo do texto. Boa, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pamela falou, ele é o resumo do texto? Perfeito, Pamela. Laura falou, título é o menor resumo de qualquer texto. A Laura lembrou as palavras exatas. Isso, Laura. É bem isso aí. A Laura já deve estar assim, não te aguento mais, Charlie. Porque título é o menor resumo de qualquer texto. Isso! Título é o menor resumo de qualquer texto. Muito bem. Uma palavra, uma frase, o autor vai resumir o assunto o qual ele vai dissertar a seguir. Tá? Lá em cima, o cara vai dizer: olha, eu vou falar de tal coisa. Tá bom? Então, o título primeiro que eu tenho que ler. Eu não vou ler direto o texto, porque afinal eu não sei do que se trata o texto. Então, vou tentar, no meio do caminho, tentar deduzir. Vai ser difícil, porque está em inglês, porque estás numa prova, porque estás estressado, porque estás nervoso, sob muita pressão, estás assustado. Então, vai ser mais difícil tu começar a ler o texto e tentar entender, no andar da carruagem, o que ele quer dizer. Então, o que tu tem que fazer é pegar informação que a questão está te dando para depois só ir ler o texto já tendo um norte. Já sabe, esse texto vai falar de tal coisa. Fica mais fácil agora tu entender ou até às vezes sacar por contexto o que quer dizer uma palavra, um parágrafo, uma frase. Tá bom? Então, perfeito, boa. Menor resumo qualquer texto. Então, se eu tenho um texto que o título é How Fake Images Change Our Memory and Behavior, eu sei que esse texto vai falar de como imagens falsas vão mudar o meu comportamento e a nossa memória. Então, bem tranquilo, vamos falar de imagens, vamos falar de memória, comportamento, imagens falsas. O que eu leio a seguir? A fonte. Por que a fonte? A fonte vai me dizer que tipo de texto é, e dependendo do tipo de texto, a forma em que eu vou abordar esse texto. Se por acaso for uma charge, cartoon, tirinha, peça publicitária, eu sei que vou ter dois tipos de linguagem ali: linguagem verbal e não verbal. Vou ter uma imagem, vou ter um desenho, vou ter, sabe, uma foto. Além disso, eu vou ter o que está escrito. Então, tenho que ver essas duas linguagens. E geralmente, nesse tipo de texto, tá? As coisas não são tão claras. Muitas vezes a resposta eu tenho que ler entre linhas, eu tenho que deduzir muita coisa. Vai ter sarcasmo, vai ter sátira. Então fica um pouco mais complexo, eu vou ter que prestar um pouco mais de atenção. Outro tipo de texto que eu posso encarar, tá? É a interpretação, é os textos informativos. São os textos informativos. Olha o português aí. São os textos informativos. Texto informativo é aquele texto que saiu do site de notícias, que saiu da BBC, Times, New York Times, Newsweek, que saiu do Nat Geo. Um site onde esse texto só está te contando uma história, te informando de algo que aconteceu, um acontecimento. Ali fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque a forma que tu vai abordar é diferente do que aquele que tem linguagem verbal e não verbal. Aqui o que tu vai fazer é ir depois nas alternativas, pegar palavras-chave e procurar essa informação no texto. Geralmente, as palavras-chave, elas estão presentes no texto, ou um sinônimo delas vão estar presentes no texto. Então fica mais fácil achar o lugar onde estão falando sobre essa informação. E depois o único que tu tem que fazer é confirmar se é verdade ou não o que está dizendo aquela afirmativa. Se está presente a informação e essa afirmativa se confirma, essa é a tua resposta certa. Caso contrário, eliminas ela e passas para a próxima. Lembra também de que, independente de tu achar ou não a resposta, tu tem que confirmar que todas as outras estão erradas. Por exemplo, a alternativa A é a outra resposta certa. E agora? Passo para a próxima questão? Não.
vai confirmar que a alternativa B, C, D e E estão erradas. E só depois passas para a próxima questão. Ah, mas vou demorar muito mais tempo. Como falei para ti, tem várias coisas que vão fazer com que tu tenhas um bom resultado nessa prova. Não é só o conhecimento que tu vai adquirir ao longo do ano. Também o teu psicológico. Isso é importantíssimo. Já falei isso aí com vocês em aulas anteriores. No meio da prova, ou um quarto da prova, tu já vai ver gente levantando. E tu vai dizer, mas se deu mal. É possível que ele fez tudo agora. Tu continua. Esse não te afeta. Começa a te afetar no momento que, a partir da metade da prova, as pessoas começam a se levantar e sair. Esse começa a trabalhar a tua cabeça. Já começa a ver ele ir embora, tu já está cansado, foste muitas vezes no banheiro, está exausto, está nervoso, está estressado, já comiste todas as tuas bolachinhas, o teu chocolate, tomaste toda a tua aula e foste 5 vezes no banheiro. Tu estás louco para ir para casa e tu começas a ver que as pessoas se levantam, entregam e vão embora. E muitas delas não são que nem aquelas do começo, que saem com a cabeça gacha, meio triste. Elas levantam faceiras, entregam coisas e saem. Tipo, pá, o louco deve ter ido bem. Já está indo para casa. Eu ainda estou aqui. E tu começas a ver as pessoas indo embora. E o primeiro que vem na tua cabeça é: eu também quero ir embora, não quero ser o último em sair. Porém, tu já tem que chegar nessa prova com a cabeça feita que tu vai ser a última pessoa em sair daquela sala. Que tu só vai sair quando o fiscal chegar, tocar no teu ombro e dizer: amigo, amiga, terminou, preciso da sua prova. E tu vai responder um segundinho e marcas a última. E tu entregas ali. Eu quero que tu já entres com essa cabeça. Quero que já comeces a pensar nisso. Tu vais utilizar todo o tempo daquela prova. Claro, literalmente, vais utilizar todo o tempo. Além de achar a resposta certa, tu vais verificar que todas as outras estão erradas. Isso vai demandar um tempo. E tu vai ser o último. Mas e assim mesmo, tu não vais ter terminado todas as questões dessa prova. Como assim? Não. A prova não é feita para tu responder todas as questões nesse prazo, nesse tempo. Outra vez alguém falou de que para poder fazer todas as questões acho que são 4 horas e meia, 5 da prova do Enem, terias que fazer cada questão em 3 minutos. 3 minutos para cada questão. Louco, 3 minutos para cada questão. Começaste a ler o texto e já terminaste. Começaste a fazer um cálculo, sei lá, em física, começaste a fazer um cálculo, uma fórmula e terminaram os 3 minutos. A prova, fisicamente, é impossível de terminar. Fazendo consciente cada uma das questões, é impossível tu terminar fazendo todas as questões. Então, ou tu terminas, fizeste todas as questões marcando a la louca os últimos, ou tu entregou a prova com algumas questões que tu não marcou. O Enem é programado assim, ele é feito para ser assim. Porque não é a quantidade de questões que tu acertas que te dá a nota. É que tipo de questões tu acerta. E aí que está a jogada. As questões que são em inglês, eles estão consideradas entre fáceis e médias, classificadas entre fáceis e médias. Isso quer dizer que são aquelas questões que tu não pode errar. Toma teu tempo. Olha. Confirma. Confirma que essa resposta é certa. Veja consciente onde está essa informação. Achaste informação, se confirma, marca verdadeira. Agora tu vais nas outras alternativas e confirmar de que estão erradas. Tu vai ir lá e tu vai fazer isso. Vai demorar mais? Vai. Vai ser o último em sair da sala de aula? Com certeza. Vai terminar todas as questões? Não, provavelmente não. Se tu fez direitinho, prestando atenção em cada uma das questões, não vai dar tempo de terminar todas. Porém, tu vais ter quase certeza de que cada uma das que tu marcou, de cada uma das questões que tu fez elas consciente, então a probabilidade de tu ter certo essas questões marcadas certa é gigante. E isso vai te render uma boa nota, tá bom? O dia da prova temos que ser inteligentes, a forma de fazer a prova é inteligência. Inteligência não é acúmulo de conhecimento. Inteligência é pegar esse conhecimento e saber como aplicar ele. Isso é ser inteligente, tá bom? Inteligência é isso. Tá? Não é saber tudo, mas saber como aplicar o conhecimento que tu tem
em que momento, como, ok? Então, tu tem que fazer essa prova de uma forma inteligente. No Enem, eu já te expliquei como tem que ser cada uma das questões. Na URGS, a gente também trocou uma ideia de como fazer a prova inteira de uma forma inteligente, uma forma que tu vai ter um desempenho melhor. É aquela história, lê os enunciados, classifica eles como interpretação de texto, gramática ou vocabulário, começa pelo texto e tem menos questão de vocabulário, vai naquele texto, lê o título, a fonte, faz o skimming, começa pelas questões de gramática desse texto, te obrigam a ir até o texto, voltar em texto específico, depois faz as questões de interpretação de texto desse texto e por último deixa as de vocabulário desse texto. Terminaste esse texto que tem menos questões de vocabulário, passa para o próximo que tenha menos questões de vocabulário, independente da ordem. Faz o mesmo esquema, título, fonte, faz o esquema, começa pelas questões de gramática desse texto, depois vai para a questão de interpretação desse texto, e por último, a questão de vocabulário desse texto. E só assim vai poder encarar o último texto, que vai ser o que vai ter mais questões de vocabulário, e vai fazer o mesmo esquema, título, fonte, faz o skimming, começa pelas de gramática, interpretação de texto, termina com vocabulário. É claro que tu podes adaptar esse sistema, mas tu tem que chegar com uma estratégia, com um sistema para poder fazer a prova. Tu tem que ser inteligente na hora de fazer a prova. No Enem é igual. No Enem eu tenho que ser inteligente. Eu só posso falar da minha cadeira, eu posso falar inglês. No Enem eu só tenho 5 questões que estão escritas em inglês. Mas eu quero que pelo menos essas 5 questões tu abordes ela com inteligência. Eu quero que conquistes esses 5 pontos. Lembrando, são 5 pontos que não são da prova de inglês, são 5 pontos da prova de linguagem. Se tu perde 1, 2 ou 3, estás baleando a tua prova de linguagem. Estás deixando de ir bem na tua prova de linguagem. Numas questões que supostamente são fáceis ou médias. Então tu não pode errar. Título é o menor resumo de qualquer texto. Como as imagens falsas alteram ou mudam a nossa memória e comportamento. Fonte, bbc.com. Então é um texto informativo. Isso aí é maravilhoso. Se bem os textos informativos vão te assustar, porque geralmente são maiores, são mais fáceis de solucionar. Só tem que ir nessa alternativa, pegar a palavra-chave, procurar ela, achou a informação, confirmo ou não. Título, fonte, o que eu vou fazer agora? Enem, enunciado. O enunciado do Enem vai te ajudar para caramba. Tudo isso antes de ler o texto. Título, fonte, enunciado. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Sei que é uma reportagem. Eu já sabia isso porque eu vi que era BBC, site de notícias, texto informativo, e ainda o enunciado me diz que é uma reportagem. E que vai abordar as consequências do uso de novas tecnologias. No título eu li como as imagens falsas alteram nossa memória e comportamento. Agora sei que essas imagens falsas, elas provavelmente vão ser desenvolvidas pelo uso de novas tecnologias. Então vou falar de novas tecnologias, vou falar de imagens alteradas e como elas vão afetar a nossa mente, a nossa memória, o nosso comportamento, como nos afeta. É um assunto que, querendo ou não, se não me engano, isso aí é de 2014, URGS, Enem 2014, mas ainda continua sendo um tema atual. Fake news, fake images, continua sendo um tema atual. E como isso altera o nosso comportamento, a nossa memória. Título, fonte, enunciado, já tem uma boa ideia do que vai falar o texto, vai falar sobre imagens, nova tecnologia, vai falar sobre memória, comportamento, como essas imagens falsas vão nos afetar a nossa mente, como vai nos afetar as coisas que a gente se lembra, ou a forma em que a gente se comporta, tá? Agora eu vou fazer o skimming. Eu tenho um par de minutos, acho que dá para fazer o skimming. O skimming é uma leitura rápida, ela é superficial, ela não tem compromisso, tu não tem que entender nada. Pá, não entendi nada. Não importa. Pá, não entendi uma palavra. Não interessa. Ah, não entendi essa frase. Tenho que ler de novo? Não. Não entendi esse parágrafo. Eu acho que ele fala. Não interessa. Continua lendo. Tu não para. Tenho que traduzir? Não. Só ler. Tá, então para quê? Essa primeira leitura, o skimming, ela é, número 1, para confirmar de que realmente vai falar sobre novas tecnologia, memória, comportamento e como essas tecnologias, essas imagens falsas vão alterar a tua memória e comportamento. Só isso, só confirmar o que está no título
e no enunciado. E é fácil isso. Ah, aqui eu falo de memória. Eu não entendi nada. Ah, aqui fala de, sei lá, uma parte de Photoshop. Oh! Photoshop. Imagem, tecnologia, saca? Tipo, é bem tranquilo. Não te esforça muito. Número um é isso. A leitura, esse skimming, primeiro para confirmar as tuas suspeitas do assunto do texto. Dois, ver onde a informação está distribuída. Informação que talvez no momento não te das conta, mas quando tu for nessa alternativa, ah, eu acho que falava sobre isso no primeiro parágrafo, ou no começo do texto, no metade do texto, no final do texto. Acho que falava sobre isso no título, acho que falava sobre isso no enunciado. Saca? Como tu já fez essa leitura superficial, fica na tua memória. E aí entra o número 3. Por que fica na tua memória? Porque o terceiro motivo pelo qual tu está fazendo esse skimming, tá? É deixar o teu subconsciente entrar em contato com esse texto, reconhecer esse texto. Lembra, temos consciente e subconsciente. O consciente é aquele banana que geralmente, sob pressão, te deixa na mão, tá? Que é o louco que te dá aqueles brancos, tipo, ai, não me lembro, não me lembro. Esse é o consciente, que entra sempre em parafuso. Um louco que não dá para contar muito com ele. Um louco bem limitado mesmo. Tá? Um cara que só pode se focar numa coisa. Por exemplo, é o cara que quando começas a dirigir, ou tu passas a marcha, ou tu escutas o rádio. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se tu estás aprendendo na autoescola ou se tu já sabe dirigir, mas geralmente quem começa a dirigir, tu olha para a alavanca de marchas, para as marchas, para ver primeira, segunda, terceira, e se alguém liga o rádio, tu, não, eu tô dirigindo. Tipo, porque o consciente tá como louco. Tá? Marcha, primeira, cuidado, cachorro, senhora, não sei o que, parará, periri, periri, periri. A repetição desses movimentos permite que teu subconsciente assuma essas funções que seriam secundárias e permite que o consciente se libere para fazer outras coisas. Então, por exemplo, ações repetitivas que tu já fez tantas vezes, o teu subconsciente diz, interessante. Então, primeira para cá, segunda para lá, interessante, interessante. Aí ele fala, Magrão, para o consciente, meu, vai escutar a rádio que eu assumo aqui. E é o teu subconsciente que vai se encarregar em passar as marchas, ligar o sinaleira, ligar as luzes, dirigir, enquanto o teu consciente está preocupado em outras coisas mais importantes, como, por exemplo, escutar o rádio, falar com o carona, com o louco que está atrás, dar uma olhada, não sei o que, na árvore, que linda árvore, não sei o que. Olha só, abriu um novo, não sei o que, enquanto o consciente, o louco que está fazendo o trabalho pesado. Tudo que tu escutou, viu, assistiu ao longo da tua vida, teu subconsciente captou aquilo, mesmo que tu não estivesse prestando atenção. A minha irmã, quando estudava, ela, eu devo ter comentado isso antes contigo. Quando a minha irmã estudava, Karina, que, segundo a família, ela é mais limitada do que eu que não sou um cara esperto, né? Mas ela é mais limitada. Família é assim, se tu tem irmão, sabe como funciona, né? Mãe te canta, mãe, vó, tio, canta real, né? Eles falam, porque Karina, que sempre foi mais limitada do que tu, ela se formou antes que tu, ela passou por ti, se formou, e sim, eu andava fazendo festerê, porque eu era um retardado, mas estou te dizendo, tá? Karina, que é 2 anos menos que eu, ela se formou em sociologia antes do que eu me formei, tá? E sempre me cobra isso a minha mãe, especialmente a minha avó, porque Karina, e ela acha que estava elogiando a minha irmã, sabe, chamando ela de limitada. Não, porque Karina, que sempre foi mais limitada do que tu para os estudos, obrigado, foi um elogio para mim, ou não entendi quem está elogiando, que não entendi qual é a tua intenção, saca? Sim, mas ela que é mais limitada do que tu, ela se formou antes que tu. Eu, ok, isso quer dizer, é uma coisa boa que eu sou mais inteligente do que ela, está querendo dizer isso? Ou está dizendo de que ela é mais burra do que eu? Tipo, ou está dizendo que eu sou mais vagabundo? Não entendi, vó. Vó é meio complicado de entender. Tá, mas o que eu quero dizer? Karina, o que ela fazia para estudar? Ela, quando tinha uma prova, ela gravava as anotações, ela, na sala de aula anotava. Enquanto eu jogava
truco e todas essas mãos em sala de aula, lá no fundão. Karina, quando ela estudava, cara, assim, ó, primeira fileira e anotação, canetinha vermelha, cores, papapá, não sei o quê. E quando tinha uma prova, o que ela fazia? Ela pegava e gravava numa fita cassete. Ela gravava todas as anotações dela. E quando ia dormir, ela botava o play, botava os fones, ela dormia escutando a sua própria voz com as anotações dela. E botava tipo num looping. Naquela época tinha fita cassete auto-reverse. Então, clac, clac. Ela fazia uma coisa assim, clac, clac. Então era lado A, clac, clac, lado B. Saca? E assim tá, clac, clac. Lado A, lado B, clac, clac. Lado A, lado B, clac, clac. Então ela era um looping ao longo das 8 horas da noite. Tá? Me lembro, eram umas fitas, tinha dois tipos de fitas. Fitas de 45 minutos e fita de 60 minutos, uma hora. Ou fita, era 30 e 30. Ou fitas de 90 minutos, que era 45 e 45. 45 lado A, 45 lado B. Ela me lembro que comprava de 90 minutos, uma hora e meia, e ela passava as 8 horas dormindo, escutando isso. Aí tu vai dizer, tá, mas como que ele estudava? Por meio do subconsciente. Ela deixava o subconsciente assimilar essa informação ao subconsciente, uma esponja sem filtro. Saca? Então, tu tem que ter cuidado que tu fala. Né? E aquele também que depois, lá na frente, tu tá 40, 50 anos indo para psiquiatra, tu não sabe, psicólogo, psiquiatra não pode ter remédio, psicólogo, e falando com o cara, não sei porque que tem uns toques meio estranhos, e aí tu começa a ver, é porque lá atrás, quando tinha 4 anos de vida, tu escutou, tu viu, tu assistiu alguma coisa, alguém te falou alguma coisa que estourou lá na frente, não tem problema, saca? E o subconsciente, esse que guarda tudo e não descarta nada. O cara que é uma esponja, que não tem filtro e absorve tudo, é o subconsciente, cara, saca? E Karina estudava assim, e ela ia bem nas provas. Claro, depois disso ela não se lembrava, né? Porque é uma coisa imediata, é ali para aquele momento. Claro que ficou no subconsciente, uma vida inteira vai se entender, se lembrar, mas o consciente dela como que não captava muitas coisas. Sabe? Eu já era mais tipo vagabundo, o meu era diferente, o meu era mais vagabundo. Eu ia com um caderno só dobrado a metade no bolso de trás da calça jeans e pedia uma caneta no colega do lado. Mas eu tinha um tipo diferente de forma de aprender. Minha forma de aprender era mais visual e auditiva. Né? Então, pô, eu estava jogando truco no fundão, né, com meus colegas, mas eu estava escutando o professor. Aí eu olhava assim, olhava o quadro e me via as anotações. Depois eu me lembrava do que eu tinha visto, a imagem, me lembrava dessa imagem. Ah, é verdade, aqui tinha tal coisa do quadro, me lembrava da imagem do quadro e associava com o que o louco falava, tinha falado na época. E eu ia bem nas provas. Por isso, meus professores, alguns me odiavam, outros achavam legal, e outros me odiavam. Esse vagabundo que está no fundo, que era expulso quase todas as aulas, mas tudo bem. Era um desastre como aluno. Por isso que quando volto para o Uruguai, estou formado há 20 anos, né? Mas eu me lembro quando no começo eu voltava para o Uruguai, e aí meus professores me encontraram, e aí vagabundo, tá fazendo o quê? Vagabundo nada, colega. Como você? O professor entrava em parafuso, educação latino-americana está perdida. Era fantástico. Então, o skimming, se não me perco, o skimming, o propósito dele é confirmar a informação que tu tem do título, fonte e enunciado. 2, ver onde a informação está distribuída, informação que depois pega as palavras-chave, mais ou menos tem uma ideia onde está. E 3, permitir que o subconsciente tenha contato com esse texto, que depois, quando tu for ver as alternativas, ele vai te dizer, a gente sabe disso aí, a gente já viu isso. Entende? Porque ele, querendo ou não, ele está lendo, ele está, não, claro. Se todo o inglês que tu pegou na tua vida, estudou, escutou, está aqui, tu não perdeu nada. Então, o subconsciente lê e ele, aham, ok, tudo bem. O consciente está em parafuso. Mas o subconsciente está numa boa. Então é importante fazer esse skimming. Terminaste o skimming, vai para a última frase do enunciado. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela não tem ponto. Se não tem ponto, sabes como funciona. Isso quer dizer que essa é a metade de cada uma das alternativas. A frase essa só vai terminar no ponto de cada uma das alternativas. Então,
a questão é formulada porque tu tens que ler nessa ordem. Nesse contexto, a memória das pessoas influenciada pela, e vai a alternativa A. Alternativa B. Nesse contexto, a memória das pessoas influenciada pela A, e lê a alternativa B. Nesse contexto, a memória das pessoas influenciada pela A, e lê a alternativa C. E assim tu vai. Vamos lá. Nesse contexto, a memória das pessoas influenciada pela alteração de imagens. Memória das pessoas influenciada pela alteração das imagens. A memória das pessoas influenciada pela alteração das imagens. Que palavras-chave eu posso pegar dali? Memória, alteração ou mudança, imagem, memória alterada pelas imagens. Em que lugar do texto, e isso não é uma pergunta retórica, estou perguntando para vocês, em que lugar do texto eu tenho a palavra memória, alteração ou mudança, imagem? Onde tem? Em que parte do texto fala sobre isso? Alguém pode me responder? Pode abrir o microfone, pode falar no chat, estou por ti. Vamos arriba. Estou olhando para o lado, porque do lado tenho meu celular e aí eu tenho o chat, aí eu posso ver o chat. Porque, como está vendo, o único que eu vejo é essa imagem que está na minha frente, esse texto. Então, aqui no celular eu posso ver o chat. Então, me responde aí, vamos arriba. Em que lugar, eu peguei palavras-chave dessa alternativa A. Memória, influência ou mudança. Memória, influencia ou muda a minha memória. Como chama? Me perdi. A memória das pessoas é influenciada pela alteração das imagens. Isso é o que diz a alternativa A. Em que parte do texto fala sobre memória, mudança, imagens, influência? Onde fala sobre isso? Que parte do texto? Ali no segundo parágrafo. Boa, Gustavo. Segundo parágrafo diz: Old memories seem to see the easiest to manipulate. Memórias antigas parecem ser as mais fáceis de manipular. In a study, objects were shown images from their childhood. Num estudo, os sujeitos de estudo, as pessoas, lhes foram mostrados imagens da sua infância. Along with real images, junto com imagens reais, researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. Entre as imagens reais, os cientistas, os pesquisadores, botaram algumas imagens que foram alteradas do sujeito de estudo junto com a sua família, fazendo uma viagem de balão aerostático. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of the hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Depois de ver as imagens, 50%, a metade das pessoas, lembraram de alguma parte dessa viagem de balão aerostático. Though, apesar de o evento ter sido inteiramente inventado, nunca existiu. Metade das pessoas lembraram de algo que não existiu. Então, ali temos um exemplo de como as imagens alteram a nossa memória e comportamento. Perfeito. Mas esse seria o exemplo que confirma o título. No título, tenho imagens, alteração, memória. Olha só, o enunciado diz, a última frase do enunciado diz, nesse contexto, a memória das pessoas influenciadas pela alteração da imagem. E o título me diz como as imagens falsas mudam, alteram a nossa memória e comportamento. Então, eu poderia ter solucionado essa questão só prestando atenção ao texto, ao título. No título estava a resposta. Tem imagens, tem alteração. Tem imagens, images. Tem alteração, change. Influenciado, how images change nossa memória e comportamento. Então, ali estaria a minha resposta. E é claro, como o Gustavo falou, eu não posso simplesmente, mas será que é só isso? Não. Tu vai ter que ir até o texto, porque lembra, esse é o resumo. Tu tem que ir até o texto e fazer o que o Gustavo falou, o que ele fez, e confirmar, mas em que parte realmente confirma o que diz no título? O segundo parágrafo. O segundo parágrafo fala, inclusive, de um estudo que foi feito, no qual demonstram como as imagens alteradas mudam a memória das pessoas. Pessoas viram uma foto e lembraram de algo que nunca existiu. Fechou? Opa, cadê o
Não apareceu a setinha? Oi, não tem a setinha. Estão aqui embaixo, ó, as coisas como é. Olha a questão, essa aqui é fake images. Resposta A. Fake images. Resposta A. Perfeito. Essa é a resposta certa. O que tu tem que fazer agora? Confirmar que todas as outras estão erradas. Então, tu vai fazer exatamente o mesmo nesse contexto. A memória das pessoas é influenciada pela exposição ao mundo virtual. E tu vai pegar a palavra-chave, mundo virtual, exposição, e vai procurar no texto e ver se essa informação está presente. E caso esteja presente, se confirma ou não. E aí tu vai ter que ir na alternativa C, D e E. E isso tu vai fazer para todos eles. É importante que vocês dominem essa sequência lógica. Título, fonte. Se é Enem, enunciado, depois skimming. Se é URGS, título, fonte, skimming. E depois o enunciado. Vai para o enunciado, pega as palavras-chave, procura-las no texto, tem que estar presente e tem que se confirmar para ser a resposta certa. Caso contrário, elimine e vai para a próxima. Fechou, senhores? Dúvidas? Perguntas? Não, senhor, tá tranquilo, tá sereno. Tá tranquilo? Boa, obrigado, Gustavo, por responder. Obrigado. Pamela falou que está tudo tranquilo. A Laura Freitas falou que está tudo tranquilo. Quem está me faltando aqui? Fernanda, dúvidas, perguntas? Fernanda? Tudo tranquilo, senhor. Boa, Fernanda, boa. Tá bom? Então, todo mundo, só quero confirmar, todo mundo tem esse PowerPoint, certo? Esse interpretação de texto chama-se PowerPoint. Text Comprehension, acho que está em inglês até. Todo mundo tem isso. Se não tiver, me avisa que eu mando para vocês. É importante que todo mundo tenha isso aí. Quero que leiam de novo, e de novo, e de novo, 500 vezes, até que fique claro. Título, fonte. Se é Enem, enunciado, depois skimming. Título, fonte, skimming, e depois enunciado, se for a URGS. Só vai mudar o último. Tá? Última frase do enunciado, alternativas. Tá bom? Ficou claro? Então, senhoras e senhores, desejo a vocês um dia maravilhoso, uma semana fantástica e nos encontramos daqui a 7 dias. Besos, que pasen lindo.